festa já está preparada. São muitos convidados, mas poucos decididos. A festa já está preparada. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom dia, transformadores! O evangelho de hoje nos fala sobre um grande banquete, uma festa preparada com carinho, um convite que não exige nada em troca, apenas a nossa presença. O dono da festa convida com insistência, mas os primeiros convidados começam a dar desculpas para não comparecer. Então ele abre as portas para quem nunca teria sido lembrado, para aqueles que a sociedade esqueceu. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus: "Feliz aquele que come pão no reino de Deus." Jesus respondeu: "Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse: Senhor, o que mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saia pelas estradas e caminhos, e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia. Pois eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Palavra da salvação. Essa é a essência do reino de Deus. O convite é para todos. Mas será que estamos dispostos a deixar tudo e respondê-lo? Esse banquete é muito mais que uma refeição. Como nos diz o profeta Isaías, ele simboliza a união de Deus com o seu povo. Era como se cada convidado fosse chamado para uma relação íntima, uma aliança de comunhão e de partilha. E Jesus traz essa imagem para nos dizer que na nova aliança é o próprio Pai quem nos convida a fazer parte dessa festa celestial. O banquete representa o céu, a vida em Deus, mas também é a Eucaristia, onde experimentamos essa presença viva e amorosa que sacia nossa alma. Mas aceitar esse convite vai além de apenas comparecer e estar ali. É uma resposta que exige nosso coração, nossa atenção e nossa entrega. E aí vem as desculpas. Primeiro temos um homem que comprou um campo e precisa ir ver. O campo, ele representa nossos bens, aquilo que possuímos. Quantas vezes nossos planos, nossos desejos materiais, os investimentos que fazemos se tornam desculpas para não nos comprometermos com Deus. Parece algo distante até, mas no fundo, quantos de nós adiamos a oração, a Eucaristia, o serviço, porque temos outras coisas para resolver? Talvez a compra da semana, o trabalho extra, ou até mesmo os compromissos de lazer. Essas coisas, elas ocupam nosso coração e aos poucos vão nos distanciando de Deus. O segundo homem fala das juntas de bois, que é seu trabalho. Aqui Jesus nos lembra de que não é o trabalho em si que nos afasta, mas o modo como ele se torna o centro das nossas vidas. É quando colocamos o sucesso, a carreira, as metas acima da nossa relação com Deus. E aí começamos a nos perder. O trabalho nos ocupa a mente e o coração, mas quando tudo gira em torno dele, esquecemos da nossa verdadeira vocação. E então vem um terceiro: acabo de me casar e por isso não posso ir.
Aqui Jesus toca num ponto delicado, toca no ponto dos relacionamentos, dos afetos, da família. Porque é muito fácil colocar os laços familiares, o casamento, os filhos em primeiro lugar. E não é que essas relações sejam pouco importantes, mas quando nossos vínculos nos afastam de Deus, nós estamos, na verdade, nos perdendo. A ordem do amor, como nos ensina Jesus, é amar a Deus acima de tudo para que saibamos amar uns aos outros. É um amor que começa em Deus e irradia para o próximo. Muitas vezes nós nos ocupamos tanto em buscar o conforto, o sucesso, a estabilidade que o mundo valoriza, que acabamos deixando Deus de lado. E o Evangelho nos faz esse alerta, porque se nós não estamos atentos, nós podemos até estar recusando com nossas desculpas o convite para a verdadeira vida. Mas diante da recusa, o dono da casa ele não desiste. Ele amplia o convite e manda buscar aqueles que estão nas ruas. Os pobres, os marginalizados, os aleijados, aqueles que ninguém valoriza, são de repente os escolhidos para ocupar os primeiros lugares. O reino de Deus é para os que dizem sim de coração, sem reservas, sem achar que tem algo a perder. É para aqueles que muitas vezes o mundo considera nada, mas que são tudo para Deus. E essa generosidade do dono do banquete lembra que o amor de Deus é expansivo, que não se prende a normas e às nossas expectativas. É um amor que busca o último, o esquecido, muitas vezes o desprezado, aqueles que, como diz São Paulo, não são nada aos olhos do mundo. E mais, o dono do banquete ainda manda o servo ir aos caminhos, aos atalhos, a lugares improváveis para trazer mais e mais pessoas. O coração de Deus é infinito em amor e em espaço. E no final Jesus disse: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma palavra dura. E Jesus diz isso não para nos magoar, mas para nos despertar, porque há uma urgência no convite de Deus. Se deixarmos sempre para depois, corremos o risco de perder a festa. Isso não significa que Deus nos exclui, mas que somos nós que, distraídos, ocupados, deixamos o convite de lado. Será que nós estamos adiando o chamado de Deus? Será que estamos ocupados demais com nossos campos, nossos trabalhos, nossos afetos? O reino de Deus é para quem diz sim agora, para quem tem a coragem de deixar as coisas que passam e buscar as que permanecem. Esse é o nosso chamado, aceitar o convite do banquete e viver a vida em Deus, aqui e agora. Que desculpa nós temos dado? Quais são os campos, os bois, os compromissos que estão tomando lugar do nosso compromisso com Deus? E será que temos dado ao Senhor os restos do nosso tempo, o que sobra do nosso coração? Jesus, que nos chama a viver um amor que não espera nada em troca, a abrir o coração para aqueles que o mundo muitas vezes ignora. Quando dizemos sim a esse convite, algo em nós sempre muda. Nosso coração se alinha ao coração de Deus e passamos a enxergar o mundo com os seus olhos. Assim, o Evangelho de hoje não é apenas sobre um banquete, mas é um chamado para que deixemos nossas desculpas e prioridades passageiras de lado e aceitemos viver o amor verdadeiro, um único amor que transforma. Vamos responder com generosidade e, ao fazer isso, nós vamos estar vivendo um verdadeiro banquete que Deus nos oferece e que no final eu e você possamos nos encontrar nessa festa eterna no reino dos céus, onde esse convite, esse sim, será nosso maior tesouro. Paz e bem. Agora eu já posso entrar na ceia que você preparou, na ceia que você preparou. Ouvi o Rei me chamar. Se és bom ou mal, não importa. Nós não seremos
entrar na tua festa. Eu vou entrar, vou festejar de vestes novas. Então dá-nos as tuas vestes, Jesus.